Bom dia, a paz do Senhor Jesus para vocês, tudo bem? Vamos iniciar mais uma gravação da Palavra de Deus, amém? Se você estiver gostando, você curte aí no vídeo embaixo no YouTube, né? Aí depois eu vou contar uma novidade para vocês, lá no grupo eu vou falar. Eu vou explicar direitinho que vocês vão poder ver ouvir esse vídeo, ver de várias formas, tá certo? E vai poder estudar junto. Então agora, hoje nós vamos estudar o capítulo 18 de João, do Evangelho de João. Vamos orar primeiro, né? Vamos pedir para o Papai do Céu nos ajudar, nos dar sabedoria, nos capacitar, para a gente entender a palavra dele, para a gente conhecer ele, para que nós possamos ser transformados, para tirar de nós tudo que não agrada a ele, todos os pensamentos, sentimentos que não provêm de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, nesse momento, no nome do Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti. Mais um dia, Senhor, para falar da Tua palavra. Mais um dia nós vamos estudar a Tua palavra, porque nós queremos Te conhecer. Nós queremos ser santificados, nós queremos ser transformados. Ô Pai Santo, como o Senhor Jesus orou, Senhor, Senhor, nos santifica pela Tua palavra, transforma as nossas vidas, nos transforma, nos ajuda. Senhor, faz de nós servos úteis na Tua presença e não inúteis, Senhor. Nos ajuda, guarda a Tua palavra no nosso coração, que nós possamos aprender de Ti cada dia mais, Papai. Em nome de Jesus, eu Te convido, Pai, Filho e Espírito Santo, que esteja conosco agora, comigo aqui nesse estudo e com cada pessoa que está assistindo esse vídeo na casa. Envia Teus anjos do céu, passeie em volta dessas pessoas, da casa delas, tira tudo que não agrada a Ti, Papai do céu, e nos ajuda. Alcança a Débora, a Sofia, Senhor, a Bernadette, Pai, a irmã Carla, todas as pessoas, Senhor, que estão necessitando de Ti, Senhor, nesse momento. Visita o coraçãozinho delas nesse momento, Pai amado. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém? Então, vamos dar início aqui à leitura da Palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, vamos juntos, ler a Palavra do Senhor. Amém? Vamos ler com a ajuda de Deus e a direção do Teu Santo Espírito. Gente, você sabe por quê? Que toda vez que a gente vai estudar a Palavra de Deus, a gente precisa orar primeiro? Para que o Espírito Santo nos dê sabedoria, nos dê discernimento, revele os mistérios do Senhor para nós, amém? Vamos começar. Jesus é preso. Tendo terminado de orar, saiu com os discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde encontrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com os seus discípulos. Então Jesus foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelo chefe dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe havia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente Jesus lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Assim, o destacamento de soldado, com seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás,
o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote desse discípulo, entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: "Você não é um discípulo desse homem?" Ele respondeu: "Não sou." Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Jesus lhes respondeu: "Eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reuniam. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Perguntas aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse." Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. "Isso é jeito de responder a um sumo sacerdote?" perguntou ele. Respondeu Jesus: "Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu?" Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: "Você não é um dos discípulos dele?" Ele negou, dizendo: "Não sou." Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha cortara, insistiu: "Eu não o vi com ele no olival?" Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então, Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: "Que acusação vocês têm contra este homem?" Responderam eles: "Se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti." Pilatos disse: "Levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês." "Mas nós não temos direito de executar ninguém", protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: "Você é rei dos judeus?" Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua ou os outros te falaram a meu respeito?" Respondeu Pilatos: "Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez?" Disse Jesus: "O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui." "Então você é rei?" disse Pilatos. Jesus respondeu: "Tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem." "Que é a verdade?" perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: "Não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus?" Eles, em resposta, gritaram: "Não, ele não. Queremos Barrabás." Ora, Barrabás era um bandido. Amém? Então agora nós vamos estudar esse capítulo, né? Nós vamos começar aqui no versículo 3.
Aí você acompanha agora, porque eu leio o versículo 3, eu li tudo, o capítulo, né? Então, o Judas, né? Os líderes religiosos tinham autoridade para prender alguém da religião deles, né? Que fizesse alguma coisa errada. Mas eles podiam ter estado com medo, né? Porque o Senhor Jesus era acompanhado pelos discípulos dele e foram uns soldados romanos escoltando eles, né? Acompanhando, né? A guarda do templo para assegurar que as coisas não fugissem do controle. Então, João não registra a saudação, o beijo de Judas. E ele também, vocês podem prestar atenção, que ele não registra o que Judas registrou. Só Judas registrou que Jesus pegou a orelha do Malco e colocou no lugar. Por quê? Que Lucas viu esse detalhe? Porque Lucas era um médico. Então, quando uma pessoa estava machucada, ele viu o detalhe do milagre que Jesus fez, pegando aquela orelha e colocando no lugar. Então, a saudação e o beijo de Judas agora ia trair ele 2 vezes. Por quê? Ele estava traindo e os discípulos não sabiam. Agora ele estava traindo o Senhor Jesus na frente deles, para todo mundo ver, né? Então ele assinalou esse momento. Então, pela primeira vez, Judas traiu o Senhor Jesus abertamente diante dos discípulos. Então, pela primeira... E depois, logo em seguida, os discípulos vão sumir tudo, vão tudo fugir de Jesus, né? Eles vão... Nesse momento, eles estão com medo. Então, eles fogem nesse momento. Mas, logo em seguida, o grupo de... Eles vão passar por muitas lutas, por muitas provas, por muitas perseguições, muitas tristezas. Por quê? Porque eles imaginam que o Senhor Jesus ia reinar aqui na terra, que ia, como eu já expliquei, ia desbancar o governo romano. Mas o Senhor Jesus, como ele falou para Pilatos, o reino dele não era aqui desse mundo, né? Mas aquelas pessoas não entenderam aquilo. E logo em seguida, aqueles líderes, aqueles discípulos que fugiram, vão ser cheios do Espírito Santo e eles vão ser líderes dinâmicos, que vai tomar decisão, que vai fazer tudo até que essa palavra chegue até a mim e a você. Amém? Os homens podem ter ficado espantados com a coragem, quando eles caíram lá no versículo 5 e 6, quando Jesus falou, sou eu, né? Eles podem ter assustado, porque ele falou quem era ele. E também pode ser pela autoridade espiritual que ele tinha, que bloqueou a força do diabo, que estava vindo para pegar o Senhor Jesus, tá entendendo? E outra coisa, tentando proteger Jesus, Pedro tirou da espada e cortou a orelha do Malco. Mas aquilo não podia acontecer, porque Pedro, se eles juntassem tudo e fosse em cima daquele soldado, eles conseguiriam. Mas acontece que isso aqui era um plano de Deus. Então, se Pedro tivesse conseguido fazer as coisas da maneira dele, sabe? Jesus não teria ido à cruz e o plano de redenção de Deus teria sido frustrado. Entendeu, gente? E quando Jesus fala lá no versículo 11, que ele fala assim, eu não vou tomar o cálice que o meu pai me deu, ele está falando, sabe, da morte da cruz, de tudo que ele ia ter que suportar. Então, ele obedeceu até a morte de cruz. Ele obedeceu em tudo, Pai. Aí no versículo 12 e 13, Jesus foi levado imediatamente à residência do sumo sacerdote. Embora isso estivesse acontecendo no meio da noite, sabe? Os líderes religiosos tinham pressa. Sabe por quê? Porque durante o dia aquele povo seguia Jesus. Então eles tinham medo que aquela multidão não aceitasse o que eles estivessem fazendo e viesse sobre eles. Então eles fizeram tudo à noite, correndo o julgamento do Senhor, para resolver tudo, para poder crucificar, para poder matar o Senhor Jesus, entendeu? Então eles tinham pressa, eles queriam concluir essa execução antes do sábado. Por quê? Porque o sábado ninguém trabalhava, ninguém fazia nada, mas eles queriam matar ele o mais rápido possível, né? Então, os servos soldados podiam se aquecer lá de fora da fogueira, lá no versículo 13, porque estava fazendo frio. E aquele pessoal estava sentado lá de fora. A residência do
lá do irmão que foi levado, o primeiro, ele tinha um pátio muito grande e tinha aquelas fogueiras onde que eles estavam aquecendo lá fora. Então, lá no 13 também, o Anás e o Caifás, eles eram sumo sacerdote. Anás fora sumo sacerdote de Israel de 6 a 15 anos depois de Cristo. Quer dizer, quando Jesus tinha 6 anos, né? E depois mais 15 anos. Ele começou quando Jesus tinha 6 anos. Quando foi deposto por governantes romanos, Caifás, o genro dele, foi nomeado. Quer dizer que ele começou quando Jesus tinha 6 anos, depois ele saiu quando Jesus tinha 15. Aí o que aconteceu? O genro dele foi nomeado, mas ele ficava, sabe, mandando por trás. Ele ocupou a posição, o genro dele, de 18 a 36 ou 37 anos depois de Cristo. Segundo a lei judaica, o cargo do sumo sacerdote era vitalício. Muitos judeus, portanto, ainda consideravam Anás o sumo sacerdote e o ainda chamava por esse título. Mas embora Anás tivesse muita autoridade entre os judeus, Caifás tomava as decisões. Era ele que dava a palavra final, né? Tanto Caifás como Anás se preocupava mais com as ambições políticas do que suas responsabilidades de guiar o povo de Deus. Eles estavam preocupados mais em ter um status social, uma vida boa, a ser uma pessoa que todo mundo respeitava, a posição deles, do que levar o povo de Deus para o caminho do Senhor. Embora fossem líderes religiosos, sabe? Eles se tornaram perversos, se tornaram ovelhas, lobos vestidos de ovelhas, sabe? No intuito, lá no fundo, ele estava perseguindo Jesus. Eles deveriam ter sabido que Jesus era o Messias, se eles não tivessem com tanta soberba, com tanta ganância, porque esse sentimento, eles nos cegam. Então, eles não conseguiram enxergar que aquele era o Filho de Deus. Por isso que a gente tem que vigiar. Sabe? Quando homens e mulheres enganadores buscam o mal, querem eliminar toda e qualquer oposição, em vez de avaliar honestamente as declarações de Jesus, com a base no conhecimento que eles tinham, porque eles sabiam a Torá de cor, eles conheciam a palavra de Deus de cor, eles podiam, se eles não tivessem gananciosos, com inveja, com sentimento ruim, eles podiam ter entendido e procurado, sabe, promover o Senhor Jesus, mas as ambições religiosas deles eram tão grandes, tão egoístas, que estavam dispostos a matar o Filho de Deus se fosse necessário. Por isso que eles estavam fazendo aquilo tudo de noite correndo. E provavelmente esse outro discípulo que esse que está escrito aí, é João, o autor desse evangelho. Ele conhecia o sumo sacerdote e se identificou para a mulher, vamos ver aqui, junto à porta, devido aos seus relacionamentos. João conseguiu entrar com Pedro no átrio, mas Pedro se recusou a se identificar como seguidor de Jesus. As experiências que Pedro teve, sabe? Nas poucas horas que se seguiram, transformaria sua vida totalmente. Transformou, porque ele negou o Senhor. E ele ficou tão arrasado, né? Porque o Judas, a gente vê que ele suicidou, né? E Pedro se voltou para o Senhor. E lá no versículo 19 desse capítulo, né? Durante a noite, Jesus passou por um julgamento preliminar diante de Anás, antes de ser apresentado diante de Caifás e todo o Supremo Conselho. Isso está escrito lá em Marcos, nós já lemos sobre isso. Lá no capítulo 14. Os líderes religiosos sabiam que não tinha razões para acusar Jesus, por isso tentavam forjar evidências contra eles, usando falsas testemunhas. Lá no Marcos 14 está escrito. Então, lá no versículo... A gente continua lendo assim e a gente vê que aquele povo queria de qualquer jeito. Você já pensou? Eles queriam que soltasse um bandido, como foi solto, né? Mas não queria que soltasse Jesus, eles queriam matar Jesus. A gente precisa ter cuidado, gente. Precisamos ter cuidado com esse sentimento de egoísmo, inveja,
achar que a gente pode mais do que os outros, sabe mais do que os outros. A gente não é autossuficiente. Só Deus pode tudo. Só Deus é poderoso. Então a gente precisa buscar a presença de Deus para que o Senhor não deixe essas coisas se agravar no nosso coração. E aí no versículo 38, né, onde que está escrito assim, ó, ele chega para o Senhor Jesus e fala assim, que é verdade. Dizendo isso, voltou-se aos judeus e disse, não acho crime nele. Então ele é cínico, ele agiu com cinismo, né? Ele pensava que toda verdade era relativa, porque Jesus falou que ele veio para mostrar a verdade. Para muitas autoridades do governo, a verdade era aquilo com que concordava a maioria das pessoas, o que ajudasse a promover seu próprio poder pessoal e os seus objetivos políticos. Então, uma pessoa põe na cabeça que ela tem que conseguir aquilo de qualquer forma, então aquilo é a verdade dela. Não importa se ela vai passar por cima, se ela vai puxar o tapete dos outros, o que ela vai fazer. O importante é que o status dela fique assim e ela vai conseguir os objetivos dela. Quando não existe nenhum padrão, reconhecimento da verdade, não existe uma base para o certo e para o errado. A justiça se torna o que funciona ou o que ajuda aqueles que estão no poder. É triste, né? Por isso que o Senhor, na palavra dele, fala para a gente orar pelas pessoas que são autoridades, né? A gente precisa muito orar por eles, porque só Jesus na nossa vida. Em Jesus e na sua palavra, a gente tem um padrão para a verdade, para o nosso comportamento moral, né? Como o apóstolo Paulo escreveu, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não poderei deixar ser governado por nenhuma delas. Quer dizer, a gente vê que o povo está fazendo de tudo, mas não convém que a gente faça. E eu não vou me apegar nessas coisas. Por quê? Porque não vai agradar a Deus, vai entristecer o Espírito de Deus. Então, que nós possamos pensar nisso. Amém? E lá no versículo 40, né, que fala assim, todos gritaram para soltar o Barrabás, era um rebelde contra Roma. E embora tivesse cometido assassinato, provavelmente era um herói dos judeus, porque ele lutava contra Roma. Ele queria desbancar Roma. Então os judeus queriam que ele fosse solto. Então os judeus detestavam ser governados por Roma, pagar impostos, o governo que eles desprezavam Roma. Então eles não queriam que Barrabás, eles preferiam que Barrabás fosse solto. Por quê? Porque Jesus disse que era um rei, mas acontece que ele ia ser crucificado. Então, qual que eles preferiam que ficasse solto? Barrabás, que ia continuar a luta. Então, esse capítulo dá pra gente perceber o quão triste é o egoísmo, o quão triste é a pessoa ficar desejando, ter inveja e querer ficar na posição altiva, querendo ser controlador das pessoas. Então, lá na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus fala assim, que venha a nós o teu reino, aqui na terra como no céu. Por quê? Porque lá no céu ele reina totalmente. E aqui na terra, se a gente não vigiar, o inimigo usa das nossas fraquezas, da nossa carne contra nós mesmos. Então, a gente precisa orar a Deus e pedir para o Senhor, Senhor, me liberta de mim mesmo. Senhor, tira do meu coração todo sentimento que não provém de Ti, Senhor. Que fazer a Sua vontade seja o maior desejo da minha vida. Que Te servir, Senhor, seja minha maior vontade do meu coração. Porque desse jeito, o Senhor vai transformar nossas vidas. Quando você passar por uma situação que você for ficar nervoso, psicólogos, né? Fala que a gente precisa contar até 10 para que o cérebro seja oxigenado, porque o sangue dá uma volta no corpo. Mas, enquanto você conta de 1 até 10, o Espírito Santo toma de novo o controle da sua vida e não deixa a gente fazer besteira,
Então, quando a gente for fazer alguma coisa, vamos clamar ao Senhor, vamos falar: Senhor, se eu fosse o Senhor, o que eu faria nesse momento? Não vamos crucificar ninguém, não vamos sentar na cadeira do juiz, porque o Senhor Jesus falou lá em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgado. A mesma medida que você medir, é onde medir você. Então, às vezes a gente está crucificando alguém porque está fazendo alguma coisa, apontando o dedo para ela, e pode ser que o Senhor tenha misericórdia dela e o que ela está fazendo, o Senhor liberte ela venha se arrepender e venha se reconciliar e pedir perdão. E pode ser também que quando for na nossa vez, né, porque à medida que nós medirmos, nós vamos ser medidos, do mesmo jeito que a gente julga, nós vamos ser julgados, a gente possa fazer e Deus possa não ter misericórdia de nós. E a gente pode ser que a gente não se reconcilie com o Senhor e perca a vida eterna. Então, eu deixo essa palavra para vocês. Hoje nós estudamos isso, né? O julgamento do Senhor Jesus. Nós vimos tudo o que aconteceu na vida do Senhor Jesus. O que eles fizeram para matar, que o inimigo usou aquelas pessoas. Elas se deixaram usar. Por quê? Quando uma pessoa está com sentimento de inveja, de mentira, sabe? De soberba, de mesquinhez, o inimigo aproveita daquilo e ele controla aquela pessoa. Mas quando o nosso coração está voltado para o Senhor, sabe? A gente troca de lugar com as pessoas. Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós. Lembra que eu falei com vocês essa semana que nós somos a arca da aliança aqui na terra nesse momento, que nós que servimos a Deus, que obedecemos a palavra dele, carregamos a presença do Senhor? Então, como que uma água uma água doce pode ser salgada ao mesmo tempo? Como que uma árvore pode dar nela jiló e maçã? Tem condição? Não tem. Se a presença de Deus está dentro de você, você tem que pensar bem nas atitudes que você vai tomar. E a gente precisa orar todo dia: Senhor, me ajuda, me ajuda. Me ajuda, Senhor, me transforma, me liberta de mim mesmo. Porque a nossa carne é muito espaçosa. E a gente precisa vigiar sobre isso. Amém? Então, gente, nós vamos parar com o estudo hoje. Segunda-feira a gente volta, né? Com o capítulo 19 de João. A gente está quase terminando o capítulo de João para a gente entrar em Atos. Amém? E eu desejo para você um ótimo final de semana. Que o Senhor te abençoe, que te guarde, te livre de todo o mal. Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa. Que Ele resplandeça a luz dele sobre a sua vida. Que aonde quer que você ponha a planta dos seus pés, que o Senhor esteja contigo. Amém? A paz do Senhor Jesus. Fica com Deus.